Olá, pessoal! Eu me chamo Tássia Dias da Silva, sou acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de Licenciatura em Letras, e hoje é a nossa segunda aula, que consiste em falar sobre as linguagens do grafite e análise semiótica do gênero. Esse é um projeto da disciplina de Estágio Supervisionado 1, sob a orientação da professora doutora Socorro Viana, que faz parte do projeto Letras em Rede. E o objetivo dessa nossa segunda aula é mostrar aos estudantes que o grafite abarca mais de uma linguagem, possibilitando a compreensão semiótica do gênero. Esse objetivo ele está pautado em cima da ideia de que muitas pessoas elas olham para o grafite como uma linguagem artística, né? Que muitas pessoas pensam que só se trata daquelas imagens ali, daquele contexto verbo-visual que nós observamos nas fotografias, nas imagens sobre grafite, mas é necessário que nós conheçamos e saibamos que além daquelas imagens, além daquelas figuras ilustrativas, existe todo um texto e um contexto por trás. Então é isso que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Então eu convido todos vocês hoje a aprender comigo sobre as linguagens presentes no grafite. Mas para que nós possamos conhecer sobre as linguagens do grafite, nós vamos abordar a perspectiva semiótica do gênero. Ou seja, nós vamos ter que saber o que é a semiótica. A semiótica é a ciência que estuda os signos ou a significação, e ela pode ser dividida em sintaxe, semântica e pragmática. A sintaxe ela está ligada à relação entre os signos. A semântica é a relação entre signos e o que ela representa. E a pragmática é a relação entre signos e seus intérpretes. Pois então, se a semiótica é a ciência que estuda os signos ou a significação, precisamos saber o que são esses signos. Os signos, eles são sinais indicadores de algo dentro de um determinado contexto sociocultural. Temos alguns exemplos de signos que eu coloquei para vocês. As cores, os gestos, as palavras, ruídos, os olhares, até mesmo um cheiro, uma carta, um acontecimento, uma música, são exemplos de signos, e eles podem ser vistos em toda parte e estão relacionados a elementos naturais e culturais. Mas como se dá a leitura e análise dessas obras de arte? Para aprender sobre a mensagem em uma obra de arte, o espectador deve esforçar-se para aprimorar sua capacidade de percepção. A análise de obras de arte é única, porém, na mente do observador, pode se multiplicar e ser abordada em diferentes pontos de vista. Nesse caso, nós podemos abordar a leitura de obras de arte através de vários desses pontos de vista, como o ponto de vista factual, que corresponde àquilo que a obra exibe objetivamente e caracteriza a descrição dos elementos que a compõem. Através também do ponto de vista expressional, que é a parte constituinte da obra que mexe com o sentimento do observador-leitor, está ligada às cores, aos traços, às linhas e formas relacionadas entre si. O ponto de vista técnico, que corresponde à combinação de elementos materiais e imateriais, ou seja, os recursos que são utilizados pelo artista para a composição da obra. No caso do grafite, as paredes, muros, prédios e a técnica utilizada, como 3D, o stencil e etc. No ponto de vista convencional, é a abordagem dos elementos simbólicos e culturais implícitos no objeto artístico. No ponto de vista estilístico, a obra está inscrita no tempo e no espaço, refere-se ao seu conteúdo histórico ou à cultura em si, é resultado do conteúdo individual do artista criador e suas próprias influências. Nesse caso, é o que vamos aprender, é o que vamos observar nas imagens seguintes.
Muitos autores, eles estudam a semiótica, que é uma forma de investigação que objetiva mapear e analisar as interfaces do fenômeno analisado, o que fará acontecer o descobrimento de cadeias de interpretação possíveis, além de subsidiar o estudo de processos comunicacionais envolvendo mensagens verbais, não verbais, sonoras e magnéticas, ou em qualquer combinação sobre essas modalidades. Aqui temos o exemplo de duas imagens. As duas imagens, foram feitas pelo artista Jarbas Lobão. E aí, professora, o que isso tem a ver? O que essas imagens representam para nós ou para outras pessoas? Como nós vamos fazer para analisar essa imagem? Pois bem, vocês podem observar que nas duas imagens nós temos textos. Temos aqui a utilização de textos. E essas duas imagens, elas tratam-se de uma homenagem. De cara, quando observamos isso, já podemos perceber, principalmente as pessoas que moram aqui em Manaus ou em outro município do Amazonas que conhece a história do poeta, nessa primeira imagem aqui, em se tratando do poeta Tiago de Melo, que o autor ele já coloca aqui nesse texto um trecho que possivelmente pode ser de um poema desse autor, porque esse autor, Tiago de Melo, ele foi muito conhecido e era um poeta da cidade de Barreirinha, no estado do Amazonas. Ele foi nascido lá e ele coloca o nome do autor, que ele é já falecido, possivelmente presta aqui uma homenagem a ele. Então, no texto está escrito assim: fica decretado que a partir deste instante honra girassóis em todas as janelas, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis tendo direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas dela permanecem o dia inteiro abertas para onde cresce a esperança. Tiago de Melo. Então, o autor aqui, ele introduziu nessa sua obra a figura, imagens assim, né, bem características do poema, como é o caso dos girassóis amarelos, que nós podemos observar aqui na parte de baixo, e utilizou as cores que geralmente são cores características do girassol, assim como desenhou e grafitou a imagem do próprio artista Tiago de Melo, do próprio poeta Tiago de Melo, com cores. Aqui podemos observar a cor azul e também a utilização da cor branca, que reflete muito a cor assim que é utilizada nas pessoas que geralmente falecem por algum motivo. E nesse caso, o autor Tiago de Melo era bastante conhecido e esse grafite é uma homenagem a ele. Nessa segunda imagem, nós temos aqui a figura do Ayrton Senna, que a maioria dos brasileiros com certeza conhece, ou pelo menos aqueles que puderam acompanhar um pouco de sua trajetória nas corridas de Fórmula 1. Então, o Ayrton Senna, ele foi homenageado aqui nesse grafite desse artista. E também nós podemos observar que, além das cores existentes nessa imagem, das cores, tanto que essa cor ela reflete muito, as cores elas refletem muito a aparência do próprio personagem que é colocado aqui, que é o Ayrton Senna. E além de tudo isso, além dessas cores, nós podemos observar que
tem uma escrita que se trata aqui de possivelmente eu amo grafite. Está escrito graf, que pode ser relacionado à arte do grafite em si, e Fiat, que pode ser uma marca dirigida à marca de carro Fiat, que o Ayrton Senna possa ter utilizado. Essa interpretação aqui feita pode ser a respeito da trajetória dele como corredor, né, da Fórmula 1, que inclusive foi o que ocasionou a sua morte. Tá? Em uma de suas corridas ele sofreu um acidente e faleceu. Então, temos aqui a utilização tanto da imagem verbo-visual, que é aqui a figura do rosto do Ayrton Senna, quanto a utilização do texto pelo artista que fez a obra. Encontramos aqui um terceiro grafite que reflete uma homenagem, nesse caso, ao artista Zezinho Correia, que foi um grande artista aqui do norte do país, que levou aí a cultura do nosso estado para o mundo através do grupo Carrapicho, elevando o Festival Folclórico de Parintins. Então, esse grafite é muito característico, né, daqui do nosso estado, que reflete mesmo uma homenagem aí a um artista que foi muito expressivo, muito significativo e que faleceu no ano de 2021. Essa foto ela foi tirada pelo Altemar Alcântara e o grafite também trata-se de um grafite do Jarbas Lobão, que é um artista parintinense que reside na cidade de Manaus. E nós podemos observar tanto nas cores, como podemos observar a cor vermelha e a cor azul, que reflete a cultura do nosso estado, referente ao Festival Folclórico de Parintins. Também aqui a utilização, né, de peças caracterizadas da cultura indígena, penas, esses acessórios de autoria indígena, e a figura em si do homenageado, que é o artista Zezinho Correia, que foi muito expressivo para a cultura do nosso país, do nosso estado. Então, é muito fácil para quem mora aqui pelo Amazonas de identificar essa imagem sendo uma homenagem para o artista Zezinho Correia. Então, na maioria das vezes, muitas pessoas que possivelmente já devem ter visto esse grafite, essa imagem aqui pela cidade de Manaus, já devem ter percebido que trata-se da representação da cultura e uma homenagem ao artista já falecido Zezinho Correia. Aqui nesse próximo grafite, que é esse primeiro que nós podemos observar, ele traz a utilização de signos de cores muito forte, ou seja, nós podemos observar diversas cores nesse grafite, tanto a cor vermelha, a cor laranja, amarela, verde, azul, que o grafite ele se caracteriza também por essa utilização de cores quentes e frias. Então, essa mulher aqui pode estar representando a força feminina, e como esse grafite aqui foi feito no prédio da Ambev, que é uma cervejaria, pode estar representando as mulheres que trabalham na empresa, nessa empresa de cervejaria, e a força que elas representam. Pode ter sido caracterizada por essa interpretação. Essa segunda imagem, ela trata-se de uma senhora já idosa, e aqui por cima da imagem
tem um texto, só que não foi possível o texto ser inserido na imagem. Mas esse texto, ele diz assim: a velha e boa Manaus, terra de todas as tribos, de todas as cores, de vários amores. Esse artista quis também fazer uma homenagem à cidade de Manaus, né? Possivelmente aqui ele faz a utilização dessa senhora já de idade para se referir à cidade de Manaus. Então, é um signo que representa outro signo, ou seja, representa essa senhora está representando aqui a cidade de Manaus, a boa e velha Manaus. Então, o velha aí vem com um significado referente à cidade e nem tanto a questão da senhora idosa. Então, é também uma interpretação possível que podemos fazer, que podemos analisar. O texto, geralmente, os textos que eles são trazidos na imagem, eles nos ajudam muito a identificar os signos que ela representa. Ou seja, quando o grafiteiro coloca um texto aqui na imagem, ele automaticamente nos faz sentir o que possivelmente ela pode estar representando. No caso desses dois grafites, eles não representam uma homenagem, assim como aqueles outros que nós já podemos observar nas páginas anteriores. Eles fazem representações a respeito das mulheres negras, ou seja, da representatividade feminina negra. Só que a primeira imagem que nós podemos observar aqui, dessa mulher com um turbante na cabeça, ela trata-se de uma imagem que nós podemos observar na própria figura dela, cores que realmente remetem à cultura negra, à pele negra, e ela traz aí, através do semblante dela, traços, né, característicos da cultura negra, como o turbante com cores variadas, que reflete também a questão da utilização desses acessórios por eles, assim como a cor da pele da mulher, da figura, da imagem, que representa a pele negra, de fato. E já na segunda imagem, nós podemos observar a mulher negra sendo reproduzida em outra perspectiva, no caso, a cor dela sendo evidenciada através da cor vermelha. Com certeza essa artista que produz esse grafite nessa perspectiva da cor vermelha, ela deve ter alguma representação, alguma significação a respeito disso, de o porquê ela, no lugar de colocar as cores como nessa primeira imagem, ela colocar essa cor vermelha para representar a mulher negra. Assim como nas duas outras imagens já apresentadas anteriormente, temos aqui grafite sobre a representatividade negra. Na primeira imagem podemos observar aí que trata-se de uma homenagem a um rapper que é bastante conhecido, chamado Sabotagem, mais conhecido como Maestro do Canão. E o autor desse grafite, o grafiteiro, traz aí, através das cores do personagem e através dos textos que ele coloca no rosto dele, algo que reflete a identidade do rapper, no caso, algo que ele se identificava como o movimento hip hop, o rap, a sua o texto em que ele era associado, no caso aqui
escrito Maestro do Canão no rosto dele, traz a questão do respeito. Tudo isso ele coloca aqui dentro do grafite. E na segunda imagem ele traz a representatividade também da mulher negra, assim como em outros grafites que já podemos perceber, através das cores, aqui a mulher com um turbante na cabeça, muito característica, né, da identidade negra. Então o autor, o grafiteiro acaba trazendo, reproduzindo nessas paredes, nesses muros desses prédios, essa representatividade também. Além desses grafites sobre homenagem, sobre representatividade que nós podemos observar, nós também encontramos grafites que tratam de personagens, de feitos heróicos, no caso, como podemos perceber na primeira imagem, a figura do Hulk, do personagem Hulk, né? Então, o autor desse grafite, através de técnicas, possivelmente, creio que trata-se de uma técnica aplicada em 3D, fez na parede essa representação do Hulk, assim como na segunda imagem também podemos perceber aí o Homem-Aranha. E o grafiteiro traz a questão da cor muito presente, muito real, que realmente nos leva a reflexão sobre o próprio personagem, né? No caso, o Hulk, a cor aí predominante, a cor verde, no caso do Homem-Aranha, a cor vermelha, com esses traços que são característicos do próprio personagem. Então ele acaba representando realmente o personagem através do grafite. E da análise dessas imagens que nós observamos, com base na semiótica aplicada de Santa Ela 2005, identificamos os mais diversos signos, entendido aqui como uma coisa que representa outra coisa, seu objeto. Observa-se com frequência nas imagens abordagens de caráter regional, ou seja, os artistas, que no caso são daqui do Amazonas, que nós buscamos essas imagens aqui de grafites aqui da cidade de Manaus, eles reproduzem em muitos de seus grafites características de signos próprios da região em que moram, como é o caso da região norte, especialmente da Amazônia, como nós podemos ver no exemplo a seguir. Nesses dois exemplos, o artista ele traz a questão da natureza amazônica. Nós podemos perceber aqui a figura da onça pintada, que é um animal característico da fauna amazônica, muito conhecido, e como eu já havia falado, a reprodução da pintura nesses grafites remonta muito ao próprio personagem, no caso de que se trata, nesse caso a onça pintada. Então traz traços característicos da onça pintada, traz as cores da onça pintada que realmente revelam a sua identidade natural, traz aqui no muro o verde, que possivelmente pode representar a questão da nossa floresta amazônica, assim como na segunda imagem a utilização das folhas e tudo mais ao redor dessa pequena criança indígena que está sorrindo, os traços do cabelo dela, os traços indígenas no rosto, tudo isso identifica que se trata de um grafite associado à região norte, à Amazônia, em que o artista quis reproduzir na parede.
Levando em consideração que nós podemos analisar imagens de diferentes pontos de vista, agora nós já podemos, através disso, analisar imagens que nós possamos ver em algum lugar por aí sobre o grafite. Então, nós podemos utilizar essas imagens, aprender a olhá-las, apreciá-las com um olhar diferente, no caso. A nossa visão e a nossa percepção disso tem que partir da ideia de que nós podemos analisá-las em diferentes pontos de vista. Ou seja, quando nós pegarmos ou ouvirmos uma imagem dessa de grafite em algum lugar da nossa cidade, em algum lugar que nós estivermos, nós possamos olhá-la a partir da nossa própria visão e, consequentemente, fazer uma análise tentando interpretar o que pode indicar aquela imagem. Então, hoje a nossa aula foi sobre isso. Eu espero que vocês tenham conseguido, assim como eu, olhar essas imagens com outros olhos, identificar de que possivelmente elas podem se tratar e, consequentemente, a partir disso, ter uma nova visão a respeito de tudo que está inserido nas imagens do grafite, sejam os textos, sejam as cores, seja toda essa linguagem verbovisual que ele transmite. Então, muito obrigado por vocês acompanharem essa aula e fiquem ligados nas próximas aulas que nós teremos muitos outros aspectos a abordar. Compartilhe aí com quem você gosta, compartilhe aí o que você aprendeu conosco hoje. Ficam as nossas referências e até a próxima.